carbono é responsável pela economia biológica do planeta através da produtividade primária, base de toda a produção biológica. O CO2 é espécie importante no ciclo do carbono, sendo emitido largamente desde a Revolução Industrial para a atmosfera, a ponto de ser considerado responsável pelo aquecimento global, pelas mudanças do clima. Nesta missão no Delta do Parnaíba, entre os estados do Ceará, Piauí e Maranhão, iremos medir a PCO2, ou seja, a pressão parcial do CO2, que é grosseiramente a concentração do CO2 nas águas e na atmosfera, e assim saber se a água emite ou absorve CO2 e quais fatores afetam esta troca. Ter independência na mensuração do CO2 é importante para a participação brasileira em plenárias internacionais sobre os inventários de carbono e regulação do clima. Por não termos um navio para missões na região costeira, toda vez que chegamos no porto de partida, neste caso à noite, é necessário montar no barco alugado um pequeno laboratório a fim de iniciar o trabalho de pesquisa. Os cilindros de gases com teores de CO2 conhecidos e exatos servem para calibrar o equipamento desenvolvido por nós de 6 em 6 horas, para manter a exatidão das medidas em campo. As mestrandas Raíza Chieri e Águida Facundo, auxiliadas pelo mecatrônico Bruno Arlindo, montam um sistema de medição, a tomada de água para análise. A presença do técnico é importante para sanar falhas inesperadas da parte eletroeletrônica, como é usual nos embarques das grandes universidades. No dia seguinte, saímos ao amanhecer para iniciar a amostragem no Delta. No braço principal do Parnaíba, no Piauí, as águas mostram alta capacidade de transporte de materiais devido à vazão elevada do rio de um clima mais úmido. Trabalho desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa mostra que esse transporte gera diferenças significativas na pressão parcial do CO2 na plataforma continental entre a costa leste do Ceará e a oeste, chegando a esta região de transição para o clima amazônico. A transição climática é apontada pela presença de plantas aninga, uma espécie amazônica nas barrancas do rio. Agora o equipamento funciona de acordo com o esperado e a pesquisa supera as dificuldades de logística de um barco alugado por não termos um navio para estudos costeiros no estado do Ceará. Alunos de graduação, pós-graduação e uma pós-doutora participam das atividades da missão de pesquisa. Começam a surgir os mangues de elevada biomassa, com árvores de mais de 15 metros de altura que se distribuem ao longo do rio em sequência, liberando matéria orgânica com diferentes características que acabam por influenciar a PCO2 nas águas, gerando uma grande expectativa de resultados inovadores deste estudo. Nesta região preservada, em sua grande parte, atravessamos a APA, Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba, observando a presença de Rhizophyra mangue. A paisagem da entrada na Baía de Tutóia nos surpreende. Medidas de PCO2, salinidade, temperatura, clorofila, matéria orgânica são obtidas. Testemunhamos agora outros diferentes usos da bacia do Delta. Na margem direita, observamos uma grande área que abrigou extensas salinas que deram origem a uma vila e a uma igreja de grande porte para a região, hoje todas abandonadas. Ao fundo vemos a Ilha do Caju, lembrando que toda esta região está inserida na APA do Delta do Parnaíba.
Depois, na direção que navegamos, vem a Ilha dos Guarás, que é a tardinha invadida por estas aves que dão nome à ilha. O capital paisagístico desta região é indescritível, mas também deve ser contabilizado nos inventários de carbono a capacidade de retenção deste elemento químico pelo bioma manguezal. Estamos nos aproximando do Maranhão, de Tutóia, um importante porto pesqueiro. A diferença de densidade entre a água fluvial e marinha permite visualizar a diferença de coloração da água na Baía de Tutóia. A campanha se estende até o encontro com o mar, onde observam-se ondas. Novamente, a falta de logística de embarcação limita a amostragem a não ultrapassar a zona de arrebentação devido às características do barco alugado. No dia seguinte, reiniciamos trabalhos. São 5h44 da manhã e navegamos na Baía de Tutóia. O roteiro da volta será por um novo canal do Delta, aumentando a representatividade espacial da amostragem. O equipamento funciona automaticamente. Na porta dele, observa-se uma série de indicadores luminosos que apontam a etapa do processo de medida pelo qual está passando a amostra. O GPS desenha e marca ponto a ponto o percurso da amostragem. Na tela do notebook, monitoramos as temperaturas da água desde a coleta até a medida no detector do CO2, porque a temperatura afeta PCO2 e correções precisam ser feitas pelo software do equipamento. As coletas de múltiplos parâmetros, além do sistema CO2, irão contemplar a interpretação dos resultados sobre a variabilidade do CO2 em águas do delta. Entre as belezas naturais da região surge um campo de dunas que avança sobre os manguezais e permite a entrada de poeira oriunda das dunas para o estuário, alterando a entrada de nutrientes essenciais como ferro, que tem potencial de influenciar a produtividade destas águas. E a queda da PCO2 é observada instantaneamente em tempo real durante esta amostragem que ocorreu às 9h40, antes mesmo do pico de insolação. Neste canal, as margens do rio são dominadas por florestas de avicênia. Às 13 horas, chegamos novamente no canal principal do Delta, no Piauí. Agora, em direção à foz deste canal, chegando à região onde observamos ondas e um mar azul no horizonte. Este canal é bastante distinto dos outros canais visitados e da Baía de Tutóia. A influência do material particulado em suspensão é notada. Da Foz, retornamos a Parnaíba, Ilha dos Tatus, onde iniciamos a jornada. Agora é hora de tratar previamente as amostras para estocagem e análise em laboratório dos parâmetros além do CO2 que foi medido em tempo real.